Olá, sejam bem-vindos à parte introdutória desse vídeo. Hoje vamos falar sobre fundamentos do desenho. A ideia desse curso, essa playlist, é ensinar a vocês conceitos básicos da animação e do desenho, ilustração em geral, para que vocês tenham uma boa base e aprendam coisas essenciais. O foco vai ser iniciar com fundamentos e coisas simples, e aos poucos a gente vai entrar em temas muito subjetivos na visão genérica, mas que são bem específicos, como por exemplo, qual é a melhor forma de melhorar sua arte com o que você já tem, e a gente vai trabalhar nisso. E a gente vai iniciar com perspectiva. Eu vou dar um Ctrl Z aqui. Isso é a nossa linha do horizonte. Você deve entender que a linha do horizonte, primariamente, é a linha de visão do olho, ou seja, representa a altura que o nosso olho observa, e também representa a inclinação da câmera e da pessoa. Inicialmente, temos um conceito chamado ponto de fuga. Considere que o ponto de fuga ele é meio que um X de várias pontas, onde todas as linhas desse mundo levam para ele. Tudo que está no chão, tudo que está no ar. Teoricamente, ele tem duas formas, somente um, dois, temos três e assim por diante. Não vamos entrar tanto assim, mas é importante você considerar que existem vários pontos de fuga. Porém, em cursos padrão, você está acostumado a mexer com 1, 2, 3. Mas esses cenários são geralmente construídos para objetos e cenas perfeitas. Significa que todos os objetos daquela cena estão perfeitamente alinhados com o mundo, ou seja, com os pontos de fuga. Aí eu vou mostrar um exemplo de como isso não é tão real assim. Por exemplo, se pegar aqui, vamos desenhar um quadrado, um cubo, né? Você vai notar uma coisa peculiar. Ele está plenamente reto com o ponto de fuga, ou seja, ele está extremamente alinhado. Só que no mundo real, você encontra coisas como, por exemplo, um cubo em um ângulo diferente. E como você resolve isso? Bom, e para isso a gente deve introduzir dois conceitos muito interessantes que eu particularmente gosto. E a gente vai chamar eles de rotação e ponto de fuga próprio. Como assim? A partir de agora eu preciso que você pense no seguinte: pontos de fuga direcionam o ângulo de um objeto conforme a linha do horizonte, ou seja, os pontos de fuga vão determinar o ângulo da rotação daquele objeto. Um exemplo bem simples. Vamos definir aqui que esse será nosso ponto de fuga. E a gente vai desenhar um cubo bem aqui, ó, nessa área. Vamos tracejar essas duas linhas para formar nosso ponto de fuga. Em teoria, já temos arestas da parte direita do nosso cubo, dessa face aqui. Porém, não temos a dessa daqui, a parte frontal. E a gente deve definir outro ponto de fuga além desse para concluir. Vamos chamar esse daqui de A e a gente vai fazer o B. E uma coisa interessante é que necessariamente você não precisa determinar dentro do seu canvas, ou seja, da área do seu desenho, onde estará esse ponto de fuga, pois pontos de fugas podem estar dentro da linha do horizonte, muito além e também fora. Na questão de altura, eles sempre estão fora. Você pode, ao invés de vir puxar da linha, você pode puxar do cubo para cá, definindo quão intenso vai ser essa virada. E eu vou definir algo bem intenso. Você vê agora que temos um ponto de fuga para determinar a outra aresta do nosso cubo. Perceba que é simples. Acabamos de fazer o nosso cubo. Se a gente deixar um pouquinho mais suave e vier aqui em cima, temos um cubo perfeito. Entretanto, a gente vai fazer outro. Esse aqui era o B, e a gente vai B. E a gente vai adicionar o C agora. O C eu vou colocar ele aqui e o D ele vai estar fora, mas a gente vai considerar que ele existe. Eu vou puxar do C para cá, ou seja, a gente já pode definir que mais ou menos como é que vai funcionar isso. E eu vou puxar o D do horizonte, muito fora do canvas. Você vai entender da seguinte forma: cubos naturalmente já representam os pontos de fuga que ele já possui. Porque se a gente tirar isso daqui, você consegue deduzir que tem uma reta que passa por essa aresta e passa aqui. E aqui também. Ou seja, um cubo já vem naturalmente com seus pontos de fuga. Isso quer dizer que a gente não fica somente preso a usar os pontos de fuga diretamente pela linha do horizonte. A gente pode começar a desenhar cubos em qualquer
qualquer lugar, mas você precisa ter uma noção muito boa para que se encaixe dentro da perspectiva de sua cena. Então, o que faremos aqui vai ser puxar as arestas desse cubo pensando no formato dele e que vai levar para algum outro ponto de fuga. Ou seja, se a gente tem essa abertura aqui nesse ângulo, a gente tem que seguir no restante desse ponto de fuga. Se você entendeu isso bem, parabéns. Ou seja, a gente já tem outro ponto de fuga aqui. Vou desenhar essa parte, essa daqui e ligá-las. Aqui, ó. Pronto. Precisamos de mais outro, né? Aqui. E pronto. A gente vem aqui na camada superior e temos outro cubo em outro ângulo, dentro da mesma cena. E você percebe que já vai se começando a criar uma noção aqui um pouco intuitiva de um espaço. Só com esses dois aqui, você consegue visualizar alguma cena, como por exemplo, um abajur aqui, ó, em cima de uma mesinha, e aqui uma cama. E assim vai. Necessariamente não preocupa em ser tão preciso, foque mais em conseguir entender o conceito e conseguir construir na sua mente as formas que você precisa. Bom, o vídeo já ficou um pouquinho longo, mas eu vou aproveitar para a gente entrar em outros dois pontos muito legais, que a gente vai reutilizar tudo que a gente viu aqui até agora. A gente vai apagar. Eu vou introduzir um conceito muito interessante. Como vocês poderão observar, quanto mais próximo do ponto de fuga, mais distorcido fica as coisas. Mas, por exemplo, se eu quiser desenhar um cubo assim, como eu faço para que ele se encaixe na linha do horizonte os seus pontos de fuga? Ou seja, se eu puxar aqui o ponto de fuga desse quadrado, ele não vai dar aqui na linha do horizonte, ele vai dar em cima. E é aí que a gente começa a entrar em pontos de fuga fora da linha do horizonte. Vamos fazer o seguinte, é porque esse aqui ficaria muito absurdo por agora e ficaria fora do canvas. Para mais entendimento e melhor, vamos fazer um bem mais forçado. Vai puxar as arestas desse cubo. E a gente achou aqui, ó, esse é o ponto de fuga A, de altura, ou seja, ele está fora da linha do horizonte. Entretanto, ele determina outras partes do cubo, coisas que a linha do horizonte não conseguiria. Percebe-se que existem pontos de fuga fora da linha do horizonte para determinar outros ângulos, mesmo estando no mesmo espaço. E para que serve essa tal linha do horizonte? Ela determina a altura das coisas. Como assim? Eu vou te dar um exemplo bem simples. Eu posso desenhar um quadrado aqui representando a parte de baixo de um cubo. E eu também posso desenhar a parte de cima de um cubo. Entretanto, você vai notar uma coisa muito estranha. Se eu puxar esses pontos, o ponto de fuga dele vai dar fora da linha do horizonte. E o motivo é o seguinte: a linha do horizonte determina onde é o chão e onde é o teto. Como assim? Eu vou exemplificar da seguinte forma. A gente vai usar aquele exemplo clássico. Você sabe que esse daqui é o chão e você sabe que esse aqui é o céu. Mas se a gente vier aqui e notem a seguinte questão: a gente vai fazer um quadrado dentro dessa perspectiva aqui, desse ponto de fuga, não precisa ficar tão perfeito. E a gente sabe que isso daqui tá no chão. Entretanto, vamos imaginar a seguinte situação: a gente vai vir aqui e a gente vai indicar um ponto de fuga para cá e outro. Eu vou fazer na nova camada só para ficar mais visível. Um ponto de fuga para cá e outro para cá. Como vai ficar essa brincadeira? Se a gente começar a puxar as coisas, você percebe algo estranho e você vê que dentro desse mundo, com esse ponto de perspectiva, eu aqui acabei criando um quadrado que está ainda dentro desse mundo, porém, ao invés de ele estar reto e rente ao mundo, ele está rotacionado. E não só isso, ele está mais próximo da câmera ou mais à frente. Se você puxar uma linha considerando que o ponto de fuga de altura é infinito, ou seja, ele não tem diferença, é tudo paralelo, você acaba vendo que existe uma diferença. Ele está mais à frente e você pode pensar que ele até está mais rápido.
Essas são as propriedades dos pontos de fuga. Se você utilizar bem, você pode colocar elementos de formas que você nunca imaginou. E por que parar aqui? Vamos pensar na seguinte forma: um cilindro. Se você desenhar a base de um cilindro conforme o chão e o teto, você tem um cilindro. Aqui é um cilindro. Só que imagina o seguinte: se você quiser que esse cilindro esteja muito próximo da câmera, você vai desenhar aqui, né? Primeiramente, um novo quadrado, um novo ponto de fuga. Bora baixar a opacidade aqui. Muito. Se a gente vier aqui, a gente tem um quadrado que está muito à frente. Eu não preciso nem falar, vocês conseguem ver isso. Você sabe, esse quadrado está muito à frente aqui. E a parte interessante é que, graças a isso daqui, você consegue fazer aquelas proporções de mangá muito boas, tipo uma mão muito na frente. Pois você desenha aqui o círculo e ali também, e você conecta ambos. Você apaga o restante e você nota que você fez um cilindro naquele ângulo de perspectiva. Beleza, Pedro. E como eu transformo isso num braço? Porque eu quero desenhar tipo uma mão assim, nesse ângulo aqui. Bom, caro gafanhoto, sobreposição fica para a próxima aula. Mas caso você queira ver a próxima aula e aprender a desenhar um braço nesse ângulo aqui, inscreva-se no canal, deixa um like, compartilha para aquele amigo desenhista que você viu na sua sala, na faculdade, pois daqui é conteúdo de qualidade, duvidosa, mas de qualidade. Eu agradeço, meu nome é Rogerinho e até logo.